Olá, sou Maria Erotilde Azevedo, mais conhecida como Dona Tide, e vocês são muito bem-vindos ao terceira aula do episódio da jornada Dona Tide na cozinha, nos quais nós preparamos vários pratos para quem tem intolerância, assim como eu, intolerância a glúten, a leite, e fizemos para fazer pratos saudáveis e gostosos. Então agora nós vamos ouvir um depoimento. Veja só que legal o depoimento da Rafa. Ela também usa o requeijão e veja só os pratos que ela usa nosso requeijão. Oi, eu sou a Rafa, sou cliente do Vida Natural há muitos anos e sou uma consumidora fiel do Requevida, né, que é o requeijão vegano deles. Eu tenho uma certa sensibilidade com a proteína do leite e antes de descobrir eu consumia muito requeijão industrializado vindo do leite. E quando eu descobri que eles estavam fazendo esse requeijão vegano, eu corri provar e consumo até hoje. No dia a dia eu como bastante com pãozinho sem glúten deles também, mas tem uma receitinha que eu gosto muito de usar e que fica a dica para vocês, que é no estrogonofe, né? Que é algo que às vezes a gente acaba deixando de comer, que tem ou a lactose ou a caseína, e com o Requevida a gente consegue consumir o estrogonofe também. Então fica a dica e super indico o requeijão vegano do Vida Natural. Então, muita gratidão às pessoas que estão comentando, estão elogiando, estão amando as receitas. Gente, isso é muito bom. Dá um incentivo pra gente, dá mais força pra gente fazer o que tem que ser feito. Muito obrigado de coração a todos. Então, assim, ó, eu vou fazer agora com vocês uma revisão dos pratos que a gente fez na primeira aula. Nós fizemos a torta de cebola e a empadinha, né? Então, nós queremos tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que nos mandaram perguntando. Uma seguidora pediu, faz o recheio presencial para a gente aprender também como refogar, como fazer os recheios. Assim, ó, para não demandar muito tempo, a gente já fez antes. Mas a torta de cebola, por exemplo, você só refoga a cebola cortada, não corta muito fininha, uma espessura um pouquinho mais grossa. E põe o sal depois que refoga, tá? Porque se pôr o sal antes, ela cria muita água no refogar a cebola. É só refogar a cebola, salgar e depois regar com o requeijão, não esqueço disso. O recheio de palmito, que foi na empadinha, eu refogo alho poró, dou uma refogadinha, depois eu pico o palmito bem picadinho, dá uma refogada junto, e o tomatinho cereja por último, picadinho, porque o tomatinho cereja não tem necessidade de refogar ele junto. Aí coloca um orégano, tempero do teu gosto daí, tá bom? Outra coisa, a massa da torta de cebola, vocês viram que a gente fez a torta e fizemos as empadinhas. A empadinha, a última camadinha, você viu a foto que ela abriu em cima, né? A última massa, quando for para você fazer o tampinha em cima, eu não fiz isso aquele dia, por isso que ela abriu. Você coloca um pouquinho mais de água ou o próprio requeijão na massa, que fica um pouquinho mais mole, aí você tapa ela, faz aquela coberturazinha ali que eu falei, com páprica defumada, ou coloral e açafrão, e orégano em cima, ou a sementinha, aquelas dicas que eu já dei na receita. E aí põe pra assar, e ela não vai abrir como ela abriu, porque daí a massa fica um pouquinho mais mole. Outra coisa, essa massa, vocês podem fazer pizza também. Só que daí você vai pegar a forma redonda, vai pôr a massa, vai espalhar bem com a colher, mas fininha, não muito grossa, e aí você assa ela, dá uma pré-assada, e depois você coloca o recheio de sua preferência. Também você pode fazer um outro recheio para essa torta, daí ela vira um empadão. Você pode fazer um recheio se você usa frango ou proteína de soja bem temperadinha, mas nunca esqueça, sempre coloque o requeijão para ele ficar aquele recheio cremoso, senão não vai ficar a mesma coisa, tá bom? Então são algumas dúvidas que algumas pessoas nos pediram, que agora eu estou aqui para responder,
tá bom? Na segunda aula, nós fizemos 2 pratos em um, vocês lembram, né? Nós fizemos a panqueca e a lasanha. Então, assim, ó, a lasanha foi da mesma massa da panqueca. Quero dar uma revisada com vocês essas massas e os recheios também. Então, a massa da panqueca, como vocês viram, a panqueca é com amido de milho. É bem diferente, né? É com amido de milho. Então, você vai pegar, vai fazer bem fininha a massa. Bem fininha para a panqueca. Para a lasanha, um pouquinho mais grossa, mas não muito também, para não ficar maçuda, né? Você vai assar, como eu fiz aqui para vocês verem. E aí, você coloca numa travessa, porque vai ter que ser redonda, porque normalmente as frigideirinhas de panqueca são redondas, né? Então, aí você pode fazer as camadas. Põe o recheio. O recheio, se você fizer... Eu fiz aquela de frango, né? Mas você pode fazer do que você quiser. Você pode fazer com palmito, alho poró, que fica maravilhoso. Com frango. Quem usa carne pode fazer com carne. Mas isso aqui é para pessoas que têm intolerância. Só não vai ali o leite, né? Quando usa-se proteína animal. Mas elas ficam gostosas também. E aí você pode pôr com brócolis, fica muito gostosa. Com brócolis refogadinho, daí bota o requeijão e faz o recheio. Então aí você usa a tua criatividade nos recheios, tá? Até com cenoura, tá? Eu fiz esses dias a cenoura ralada no ralo grosso, refoguei, misturei o requeijão, bastante temperinho verde e pode fazer o recheio da lasanha. Pensa, menino, fica muito bom. E daí, então, a panqueca também. Você pode usar os recheios de sua preferência. São massas simples para fazer, muito simples. Aí, tem pessoas que estão perguntando, pode substituir por que farinha? Eu fazia com farinha de arroz, tá? Mas a farinha de arroz, ela deixa um pouco mais quebradiça as rodelinhas, né? Os disquinhos da panqueca. Então, aí, eu não gosto muito da farinha de arroz por isso. Por que eu coloco um pouquinho de óleo? Justamente para ela ficar macia. E uma pitadinha de fermento, vocês viram, né? Que vai uma pitadinha de fermento. Ela fica mais macia a massa. Não fica aquela massa socadinha. Então, são dicas, assim, simples, mas que podem nos ajudar, né? Então, agora, eu não vou deixar vocês sem uma receitinha hoje, não. Nós vamos fazer uma receita agora muito prática. Mas pensa numa coisinha gostosa. Eu já falei para vocês sobre o painço, mas assim, ó, além do patê que eu vou fazer agora, eu quero mostrar para vocês outros pratos que dá para fazer com painço. Dá para fazer risoto e dá para fazer assim, ó. Olha aqui, esse aqui eu fiz hoje pro almoço. Ó, ele é rapidinho para cozinhar. Você pode deixar ele de molho aí 1 hora na água. Eu boto na água bem morninha, ele já cresce porque ele é uma sementinha bem miudinha. Então aí você cozinha ele na água e sal, ou só na água, e depois, ó, eu refoguei temperinhos, tomatinho e cebolinha, e para almoço no lugar do arroz, porque ele é de fácil digestão. Então vamos comer painço. Os passarinhos são bem felizes porque comem as sementinhas. Vamos falar um pouquinho então sobre esse alimento de ouro aqui, ó, painço. O painço é uma fonte de nutrientes, incluindo carboidrato, proteínas, fibras, vitaminas do complexo B. O painço é naturalmente isento de glúten, tornando-se uma opção segura para pessoas que têm a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten. Olha outra coisa maravilhosa do painço. O painço tem um índice glicêmico relativamente baixo, o que pode ajudar a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Olha que legal. Outra coisa, a perda de peso comendo painço. Devido ao seu teor de fibra, sua capacidade de promover saciedade. O painço pode ser útil em programas de controle de peso. Facilita a digestão. A fibra no painço pode promover uma digestão saudável e prevenir problemas gastrointestinais. Olha então quanta coisa maravilhosa tem esse alimento. Ó, nós vamos fazer esse patê de painço. Aqui, ó, eu já tenho refogado temperos, cebola, alho poró, já tenho o tomate picadinho,
temperinho verde, azeitonas picadinha. E eu vou misturar isso aqui, tudo aqui, ó. Misturar aqui no painço. O painço é assim, ó, você cozinha ele na água. Pode pôr sal, pode não pôr. Mas eu prefiro não pôr sal para ele ficar bem soltinho. Aí você escorre a água e ele fica assim, ó, bem soltinho, ó. Como eu já falei, dá para fazer como arroz, dá para fazer risoto, dá para fazer sopa, fica maravilhoso com sopa. Agora aqui, para ele ficar proteico, eu vou colocar um ovo. Só que se você não usa ovos, não precisa colocar. Deixa sem ovos. Eu vou colocar aqui um ovo para ele ficar um patezinho proteico para comer no pão. Olha aqui, ó, vamos esmagar bem esse ovinho aqui junto com os temperos já. E também se você quiser colocar mais ovos, dá para colocar. Eu coloquei um só, mas dá para colocar mais se quiser. Olha aqui, ó, mistura tudo. Gente, para comer com pão, para fazer... Sabe o que dá mais para fazer isso aqui? Torta fria, porque agora nós vamos usar o requeijão. Esse requeijão, você pode usar ele em torta fria, em risoto de fungo com alho poró e arroz arbóreo e esse requeijão, nossa, vocês não têm ideia. Para quem não come leite, para quem não come lactose, né, quem é intolerante, assim como eu, ele faz a vez do creme de leite tranquilo, ele substitui tranquilo. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente, que coisa mais lindinha que fica esse patê. E pensa vocês que fica bom. Fica muito gostoso. Ó, por mais um pouquinho aqui, vou pôr tudo para ficar bem cremoso. Como eu já tinha salgado os temperinhos, nem precisa colocar sal aqui, porque daí o requeijão também já é salgadinho. Olha aqui, ó, vou só mostrar aqui para vocês a cremosidade, ó. A torta fria, você vai pegar o pão fatiadinho, vai pôr essa camada, aí você pode molhar ela com caldo de legumes, se quiser, e depois cobrir da maneira que você quiser. Olha aqui, ó. Eu tenho uma fatiazinha de pão aqui sem glúten, ó. É um pão de batata doce, que ele é macio, uma delícia esse pão. Então eu vou só mostrar para vocês que ele serve também assim, ó, para comer com pãozinho. Ele serve para fazer sanduíche. Olha aqui, ó. Tá servido? Estão nos perguntando como fazer o requeijão vegano. Vou falar uma coisa para vocês. Faz uns 40 anos que eu me dedico muito em pratos mais saudáveis. Mas de 24 anos para cá, que foi aonde a gente montou as lojas e a produção, eu me dediquei muito à alimentação sem glúten e sem leite. E eu quero falar uma coisa para vocês. Esses pratos ficam muito saborosos. Eu também já fiz muitos cursos presenciais, tá? Ali quando a gente começou, há 24 anos atrás, fiz muitos cursos presenciais. E os nossos clientes e as pessoas que faziam gostavam muito das nossas receitas. É tanto que eles pediam tanto para materializar essas receitas. E a gente foi feito um livro que foi chamado Receitas da Dona Tite. E hoje não é diferente. Os nossos clientes estão pediram muito para mim fazer cursos. E hoje nós estamos vivendo na época digital, né? Por isso nós estamos preparando um material muito precioso, com receitas muito preciosas para oferecer para vocês. Então, agora eu vou fazer uma prévia do que nós preparamos para vocês. Vocês vão ficar com água na boca. Nós fizemos uma maionese vegana, que fica assim, show. Você pode usar nas maioneses normais, substituir a maionese tradicional por essa maionese. Você pode usar ela no pão, pode usar no sanduíche. Para acompanhar, nós temos um pastelão. Um pastelão também no nosso material, que é um pastelão recheado, tudo sem glúten, sem leite, uma massa bem leve. Nós temos também um quiche. Então, o quiche, que é com alho poró e palmito, a massa dele, você sabe aquela antiga massa podre que a gente fala de farinha de trigo com gordura vegetal?
Ele fica assim, só que não vai nada disso. É outro tipo de massa que você vai se surpreender e muito simples para fazer. A nossa torta low carb, que também está nesse material, é uma torta super diferenciada, fica leve, fica uma massa, parece assim uma esponja, assim, de tão leve que fica. E o recheio também é diferenciado, é recheio de cenoura com champignon, mas é tudo de bom. Esse tá preparadinho também para vocês. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o lanche. A gente deu aqui uma prévia dos pratos salgados, mas nós também temos um material muito gostoso para vocês experimentarem fazer em casa, é de lanches. Nós temos um cookies de aveia com castanha do Pará. Gente, não é um cookies qualquer. Ele fica assim, bem crescidinho, bem crocante. Ele vai aveia, castanha do Pará, daí você pode substituir por gotas de chocolate. A massa é fantástica. E é vegano esse cookies, tá bom? Nós temos também esfirra dentro do grupo dos lanches. Nós temos esfirra, que com a mesma massa você pode fazer pastelzinho, foi o que a gente fez, pastelzinho, pastelão com a mesma massa. E é uma massa diferente, ela vai psyllium, é uma farinha de grão de bico. O recheio daí você usa de tua preferência. E outro detalhe, você pode fazer a esfirra fechadinha e pode fazer aquelas abertas, porque a massa fica muito fofinha. Então, são receitas que valem ouro. Sabe aquele pãozinho que às vezes você tem uma vontade de comer um pãozinho quentinho feito na tua casa? Então, você poderá adquirir esse material para fazer esse pãozinho. É um pãozinho de quinoa, bem diferente, né? A quinoa, ela é muito ótima para a saúde. É um pãozinho feito com quinoa, com outras farinhas também. Ele pode fazer pãezinhos pequenininhos, tipo pãozinho tipo pãozinho francês. Fica muito top. Nós temos agora no grupo de bolos, nós temos também um material para vocês. Nós temos um bolo de ameixa com café. Gente, é fantástico esse bolo. Ele fica muito gostoso, ele fica macio. E é sem leite, sem glúten. E sabe aquele negócio de comer um negócio e ficar estufada? Vai acabar. Nesse grupo também, nós temos um bolo de alfarroba com amendoim. Olha que diferente. Ele parece uma paçoca quando você come. Só que veja bem, não vai chocolate, é vegano, esse não vai ovo. Ele fica um bolo bem fofinho e é vegano, né? Como eu já falei. E é com amendoim e alfarroba. O que é alfarroba? Talvez tenha alguém que não conhece o que é alfarroba. Alfarroba, ela é uma vagem assim. Dentro ela tem os carocinhos, parece uma vagem de café. Só que a alfarroba, ela não tem cafeína como o chocolate. Ela é muito imitante ao chocolate. Ela não tem cafeína e não tem a gordura que tem o chocolate. Gente, ainda no grupo dos bolos, nós temos um bolo de coco com chia. Vocês já pensaram? A chia, ela evita o envelhecimento precoce e ela aumenta o humor. Quer ficar feliz? Faça um bolinho desse para você ver. Mas dentro desse grupo nós temos também uma coisa muito gostosa para oferecer. Nós temos a torta banoffee. Nós temos o doce de leite, que esse doce de leite, a gente faz doce de leite sem leite, tá? E tá nesse material, ele faz uma banoffee vegana, uma massa gostosa e aí depois vai o doce de leite. Aí você pode, nessa banoffee, aqui em casa é assim, ó, eu faço uma banoffee, metade banana e metade uva, fica uva noffee. Então, eu quero falar para vocês uma coisa. Quem experimenta essa banoffee, que eu uso muito aqui em casa, não só a família, como as pessoas que vêm aqui, eles dizem que dá de 10-0 na banoffee tradicional. Eu também acho, mas eu sou suspeita a falar, né? Por quê? Porque ela não fica aquele doce muito enjoado, ela vai um chantilly vegano, ela vai um creme de leite de amêndoa. Gente, vocês não têm ideia, essa banoffee é de dar água na boca.
Tem uns aqui em casa que são viciados nessa banoffee. Então, nesse pacote de doces, nós temos também um sorvete vegano. E esse sorvete é feito com esse doce de leite também. É um sorvete que a gente já fez um aulão, mas tem muitas pessoas que talvez não viram esse aulão. E então esse sorvete vai de bônus nesse material que nós estamos fazendo. Esse sorvete, gente, ele fica cremoso, não fica aquele doce enjoado. Aí você pode saborizar com várias coisas, vários ingredientes como abacaxi, chocolate, morango. Quem assistiu ao aulão sabe o que eu estou falando. Quem não assistiu vai ter a oportunidade, então, de, quando adquirir esse material que a gente já está preparadinho, vai ter a oportunidade de fazer também esse sorvete em casa. Esse vai de bônus nesse material. Então, deixamos agora para falar para vocês, nesse material que a gente está preparando, o que vai sair também? O nosso requeijão, tão esperado, que fizemos tantos recheios com ele, que vocês já estão com água na boca, eu tenho certeza disso. Gente, esse requeijão, como eu já comentei em outros vídeos, eu tive muito tempo de preparação para ficar do jeito que ele ficou. E eu estou agora oferecendo isso para vocês. Ele ficou cremoso, ele ficou um sabor gostoso, mesmo quem come o requeijão tradicional gosta muito desse requeijão. E aquilo que eu já falei para vocês nas outras aulas, você pode usar em recheios, você pode usar em pizza, você pode usar em pão quente, fica bom, fica maravilhoso. Tudo onde vai o outro requeijão ou queijo, como quem não come queijo, pode usar esse requeijão. Nós vamos estar disponibilizando então nesse material, juntamente com todas essas outras receitas maravilhosas que vocês já viram. Então, queridos, vocês viram que dentro desse material, claro que nós estamos oferecendo receitas, mas não é só receita. São pratos saudáveis, pratos que vai te dar bem-estar, pratos que você vai ter saúde, não vai mais ter desconforto. Então, isso é que eu quero que vocês pensem, que não é só receitas. E ainda mais, não são pratos qualquer, são pratos saudáveis, saborosos, são pratos que você vai comer com prazer. Foi feito um material no início, quando eu comecei a dar os cursos presenciais, foi feito um livro de receitas da Dona Tilde. Esse livro, ele tem 40 receitas, tudo integrais. Claro que hoje, vocês viram que a nossa pegada é outra, nós estamos fazendo sem leite, sem glúten, só que nesse material nós temos receitas ali que a gente vende até hoje nas nossas lojas, bolo, pães, na área integral, né? Então, é um livro de 24 anos, que esse vai como bônus para você. Então, agora você deve estar se perguntando, como adquirir isso? Esse material, essa semana, dia 26, quinta-feira, nós vamos estar de novo aqui conversando com vocês. Eu vou falar tudo o que você precisa saber para adquirir. Para vocês que são os nossos clientes, os nossos seguidores, nós temos uma surpresa. E principalmente para você que nos acompanhou nessa jornada. Isso eu só vou revelar na quinta-feira. Eu espero vocês lá. Olha só, eu quero me interagir com você. Deixa nos comentários, nos faça, tira as dúvidas. Nós estamos dispostos a responder a você, tá bom? Então, nos vemos quinta-feira. Até lá!